Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 30 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de junho de 1860. Esse trabalho é conduzido pelas nossas queridas amigas Mita e Carla. Já elevamos, Senhor, o pensamento até Ti para agradecermos por mais essa oportunidade e essa bênção de estarmos juntos estudando a obra Revista Espírita. Nós te solicitamos o amparo, a assistência, Senhor, e a inspiração de que tanto necessitamos para uma melhor compreensão da obra espírita. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui estamos. Vamos lá, meninas? Vamos começar hoje a tradição muçulmana. Muçulmano é todo aquele que pratica a religião que é dada por Maomé. Maomé é um profeta na religião muçulmana que é comparado ao Cristo, a Buda, a todos esses. Então ele é o máximo para os muçulmanos, é o Maomé, e eles, a Bíblia deles é o Alcorão. E o patriarca deles não é Abraão, é Ismael. Muçulmano é todo indivíduo que pratica o Islã, uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos do profeta Maomé, que teria recebido revelações do arcanjo Gabriel. Além disso, os muçulmanos também dão ênfase aos dogmas da oração, jejum no mês do Ramadã, peregrinação em Meca e o estudo do Alcorão. Então, essa história da tradição muçulmana vai ser tirada de um livro que Kardec escreve assim: extraímos a passagem seguinte da sábia e notável obra que o senhor Gerardin Santini publicou sob o título 3 anos na Judéia. Gerardin Santini é um dramaturgo e escritor francês. Nasceu em 1798, desencarnou em 1865 em Paris, tanto o nascimento quanto a desencarnação, com 66 anos. Então, ou seja, tinha um pouco tempo, né? Essa obra... Ele ainda não desencarnou. Ah, não? Não. 1865, 1860, né? Ele ainda não desencarnou quando da revista. 5 anos. E a obra dele é de 1860, essa que vai ser utilizada agora, 3 anos na Judéia. Então vamos agora para a Mesopotâmia, passear na história aqui do Gerardin Santini. Ele passou esses anos na Judéia? É uma É história. uma novela. Mas É uma novela. ele não tem dessa, ele passou... Nina, você corta isso, é só uma dúvida minha. Não, o autor não. Não. Pelo que a gente leu da biografia dele, não. Ele nasceu em Paris, teve toda a vida dele por ali. Olha, apesar de ser uma 3 novela. anos na Judéia, ele não... Tudo que eu pesquisei, ele não esteve na Judéia. Sim. Extraímos a passagem seguinte da sábia e notável obra que o senhor Gerardin Santini publicou sob o título 3 anos na Judéia. Essa obra não tem na internet resumo dela. Ela é muito rara, ela tem para vender, mas não deu para a gente ler a obra. E não diz se é uma obra autobiográfica, se é uma novela, mas dá para entender que é uma novela. Ele não esteve na Judéia. Ele não passou 3 anos na Judéia, até porque ele não ia ter acesso a esses fatos em 3 anos, assim, porque esses fatos são bem antigos.
Isso. E esse autor escrevia sobre vários pseudônimos, e esse é um dos pseudônimos que ele usava. Tá. Vou falar do autor. O autor não é Gerardin Santini. Esse Gerardin Santini, na verdade, era Joseph Xavier Boniface, que nasceu em Paris em 1798. Era pseudônimo. Um dos pseudônimos Ele usava dele. vários. Porque eu entendi que ele usava muitos pseudônimos, porque ele começou como médico, depois num concurso de obras literárias ele concorreu com uma poesia muito bonita, se destacou, e ele também era alguma coisa no governo, que não me recordo agora, que ele foi ser no governo, um secretário no governo na França, e aí ele usava vários pseudônimos. Ele escreveu mais de 200 peças teatrais e romances. E usando pseudônimos. Então vamos para a Mesopotâmia. Quando o sultão de Babel, o sultão é o rei, o soberano, e Babel quer dizer Babilônia em aramaico, Bakhtunassar, Nabucodonosor. Nabucodonosor, anotem se quiserem. Nasceu cerca, porque não se sabe, de 642 a.C. e desencarnou em 7 de outubro de 562 a.C. aos 80 anos. Historicamente conhecido como Nabucodonosor o Grande, foi o segundo e o maior império neo-babilônico, governou por 43 anos. Foi o rei da dinastia neo-babilônica que teve o reinado mais duradouro. Na época de sua morte, Nabucodonosor era o governante mais poderoso do mundo conhecido. Ele reinou de 605 a 562 a.C. Por que Nabucodonosor ficou famoso? Porque ele foi citado na Bíblia, e ele é citado várias vezes. Ele é citado no livro de Reis, ele é citado no livro de Jeremias, ele é citado no livro de Daniel, e ele é citado no livro Crônicas. Em 586 a.C., ele destruiu o reino de Judá e sua capital, Jerusalém, e levou ao cativeiro babilônico toda a população. Levou o rei, a corte, tudo que tinha lá. O livro bíblico de Jeremias descreve Nabucodonosor como inimigo cruel, mas também como governante do mundo, apontado por Deus como um instrumento divino para punir a desobediência do rei de Judá. E tem uma parte no Jeremias que o Deus, o Yahvé, né, fala que Nabucodonosor é o meu servo. Então, só que tem controvérsia. E Daniel já trata dele como leão e o destruidor de nações. Por que Deus manda para punir? Porque no povo hebreu vivia o povo da Mesopotâmia, os fenícios, e do outro lado os egípcios, e eram politeístas, e eles se misturaram nisso e estavam deixando de ser os monoteístas, de um só Deus. Daí que vem essa história de um castigo para eles voltarem a ser monoteístas. E o castigo foi grande, porque eles ficaram 5 décadas prisioneiros da Babilônia. Fora que eles ficaram no Egito, né? Eles foram presos pelos assírios, pelos egípcios, pelos saduceus. Os judeus se referiam a Nabucodonosor como o maior inimigo que haviam enfrentado até aquele ponto, como um destruidor de nações. Além das campanhas militares, ele é lembrado como um grande construtor. Também, por que Nabucodonosor é citado na Bíblia? É ele que manda construir a Torre de Babel. Os jardins suspensos da Babilônia, é ele. Ele reconstruiu toda a Babilônia, embelezou templos, abriu canais. Ele era o cara. O da boca. É. E a Babilônia quer dizer porta de Deus. E é uma das cidades mais importantes da antiguidade, cuja localização é assinalada atualmente por uma região em ruínas, a leste do rio Eufrates,
a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Só para situar onde era. Sim. E a Babilônia foi a capital do Império Babilônico durante os anos do Império Babilônico e do Neobabilônico. A cidade... Aí o Império Romano nem existia. Não. Não existia. Então, Depois desse Império Babilônico veio o Império Persa, de onde eles também vão ser escravos, mas vão ter mais liberdade. Ixi, Não, mas o persa, que é o Ciro, que chega em 538, é ele que liberta os liberta... judeus e manda eles voltarem. Liberta permitindo que eles voltem e se manifestem, mas são dominados E pelos persas. e reconstrua o templo. Uma libertação civil. É o Ciro que financia a reconstrução do templo. Eles ficam esses 50 anos e a Babilônia só vai cair em 539 com Ciro II, que é o grande. E o Ciro II, ele vai libertar, dar permissão para os judeus voltarem e reconstruir o templo. Só que ele não tem grana, né? E o Ciro manda reunir todo mundo, né, que está lá, para doar prata, doar ouro, para reconstruir o templo. Só para afirmar que o Ciro não era o bonzinho, ele tinha a intenção de ganhar a docilidade bom. deles, né? Ninguém é bom. Vai. Vambora. Quando você Agora fala vai. em escravidão, né, a gente está falando de coisas aí milenar. Se por um acaso a Aramita me devesse uma soma e ela não pudesse pagar essa soma, eu poderia fazê-la escrava. A ela e aos seus familiares. Por isso que tinha muitos escravos gregos na época dos romanos. Entendeu? Inteligentes, pessoas inteligentes. E tanta gente. Então, vamos voltar. Quando o sultão de Babel, Nabucodonosor, foi enviado por Deus para punir os filhos de Israel, que tinham abandonado a doutrina da unidade, despojou o templo de Jerusalém, de todos os objetos preciosos que lá se achavam reunidos. Não tem uma relação de todos os objetos preciosos que estavam lá reunidos, mas em vários livros da Bíblia fala que Salomão colocou muita coisa preciosa em ouro, pedras preciosas. A gente não achou uma relação completa do que tinha lá, só sabe que era bastante suntuoso. É, porque lembra que eles tinham a Arca da Aliança e era realmente... Ali nós tínhamos ouro, então tinham muitos objetos dentro dali que eles chamavam de tabernáculo. Então dentro do tabernáculo, e a gente vai ver muito isso na obra 2000 anos. Lembra quando Jerusalém o templo foi destruído e eles pegaram todos aqueles objetos valiosos, tem é castiçal, né, que dá o nome? De 6 pontas, né? Então... 7 pontas, então tem todo um movimento e aquilo tudo era ouro. Aquilo eram objetos de extremo valor. E pegaram todo aquele material e na hora que eles estavam desfilando em Roma, eles mostravam todo aquele material que eles assim idolatravam. Por quê? Porque eles acreditavam que Deus habitava dentro do tabernáculo, que é dentro ali da Arca da Aliança, né? Que é o que eles vão chamar ali Santo dos Santos. Local sagrado. Só os sumos sacerdotes que entravam no Santo dos Santos. Essa parte que ele fala aqui em cima, que foi enviado por Deus para punir os filhos de Israel, que tinham abandonado a doutrina da unidade, está no 2 Reis, capítulo 24, versículo de 1 a 2. E na Bíblia também, em Reis, fala assim, ó, além desses, que tem outros que falando dos jarros de ouro, dos vasos de ouro, do trono, além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, essa presença com letra maiúscula. Então vai ter essa mesa também que nós vamos já falar dessa mesa. Deus, para punir os filhos de Israel que tinham abandonado a doutrina da unidade,
despojou o templo de todos os objetos preciosos que lá se achavam reunidos. E reservando para si mesmo o trono de Salomão, com seus suportes, os 2 leões de ouro puro, animados por uma arte mágica que defendiam a entrada, distribuiu o resto do saque aos diversos reis de sua corte. Trono de Salomão. Então, o trono de Salomão vale a pena parar também para a gente falar do trono. Em Reis 10, 1 de Reis 10, fala assim: esse trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado na parte superior, braços de cada lado do assento e a escultura de 2 leões em pé próximos a cada um dos braços do trono. Havia também 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido produzido em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças usadas na corte do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio, etc, etc. E tem uma descrição muito mais detalhada do trono de Salomão, e tudo tem significado. Este trono era o mais maravilhoso, sobre o qual um rei jamais se sentara. Era construído de marfim recoberto de ouro, incrustado de rubis, safiras, esmeraldas e demais pedras preciosas que lançavam faíscas multicoloridas. Possuía 6 degraus, e cada um deveria recordar um dos 6 mandamentos especiais que um rei de Israel deveria cumprir. Estavam esculpidos em cada degrau 2 animais em ouro com a face voltada um ao outro. No primeiro, um leão e um boi. No segundo, um lobo e um carneiro. No terceiro, um tigre e um camelo. No quarto, uma águia e um pavão. No quinto, um gato e um galo. No sexto, enfim, um falcão e uma pomba. Na parte superior do trono, uma pomba segurava em seu bico um falcão, ambos de ouro. Na parte lateral do trono encontrava-se uma esplêndida menorá, candelabro, ornamentada com taças, botões e pétalas de flores, tudo em ouro puro. De cada lado da menorá erguiam-se 7 braços. De um lado, gravados os nomes dos 7 pais do mundo: Adão, Noé, Shem, Avrão, Istijá, Isacó, no centro, e do outro os nomes dos homens mais pios: Levi, Quetá, Amarã, Moisés, Arão, e aí vai. De cada, e etc, etc, que bem, já vai para o que tem ao lado do trono. Então, bastante interessante, tem uma imagem belíssima do trono. Riquíssimo, né? Riquíssimo. Esse daí, Nabucodonosor levou para ele, tá? Ponto. Esse trono. E para ver Esse trono é de Nabucodonosor. Qual o período que nós estamos falando, gente? A época do Nabucodonosor? 560 Antes de Cristo. de Cristo. Bem antes de Cristo, só para Já a gente rolava entender. uma vida no planeta. Esse foi o primeiro templo construído, né? E Já rolava uma vida Não, no e já tem uma planeta. licença poética aqui para ver que é uma história que ele diz: os leões de ouro puro, animados por uma arte mágica que defendiam a entrada. Mas diz que esse trono também tem a lenda, aí começa todas essas lendas que também era da época. O trono de Salomão tinha uma proteção, essas pombas, tudo era de proteção, tudo tem significado. Imagina uma pomba segurando um falcão, mesmo uma águia. E os dois, tu pode ver que em cada animal, em cada degrau, é como se fosse um oposto do outro, um fraco e um forte, um fraco e um forte. Tem uma coisa aí, tudo claro, tem significado. Tem uma simbologia muito grande. E os nossos irmãos hebreus, naquela época, eles eram riquíssimos em simbologia. É por isso que a gente não pode entrar no livro de Apocalipse para estudar essa obra sem ter pelo menos uma mínima noção da simbologia hebraica. A gente vai ficar boiando. E reservando para si mesmo o trono de Salomão,
com seus suportes, os 2 leões de ouro puro, animados por uma arte mágica que defendiam a entrada, distribuiu o resto do saque aos diversos reis de sua corte. O rei de Rom recebeu o hábito de Adão e a vara de Moisés. O rei de Antaqui teve o trono de Quelques e o pavão maravilhoso, cuja cauda, toda em pedrarias, formava no trono um rico dossel. Quelques, não encontramos nada sobre Quelques. O rei de Andaluzia tomou a mesa de ouro do profeta. Um cofre em pedra que continha a Torá, a Bíblia deles, estava no meio de todas essas riquezas e ninguém lhe dava atenção, embora de todos os tesouros fosse o mais precioso. Assim deixaram-no abandonado ao capricho dos ladrões que percorriam a cidade e o templo, passando a mão em tudo que encontravam. O depósito da palavra divina desapareceu nessa imensa desordem. 40 anos mais tarde, estando aplacada a sua cólera, Deus resolveu estabelecer os filhos de Israel em sua herança e suscitou o profeta Esdras. Esdras nasceu em 480 a.C. na Babilônia. Ele já nasceu no cativeiro e desencarnou em 440 a.C. É um personagem da tradição judaico-cristã que liderou o segundo grupo de retorno de israelitas que retornaram da Babilônia em 457 a.C. Descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, Esdras era escriba, ou seja, copista da lei de Moisés, entendido na lei de Moisés. Teve como mestre Baruque, que também era profeta, amigo e companheiro do profeta Jeremias. O livro de Esdras é o tema central do livro de Esdras no Antigo Testamento, é a organização da comunidade que se formou a partir da volta dos judeus exilados na Babilônia. Já no Império Persa, né? Então, já o Ciro que liberou. 40 anos mais tarde, estando aplacada a sua glória, Deus resolveu estabelecer os filhos de Israel em sua herança e suscitou o profeta Esdras, que Deus o salve, predestinado pela vontade divina a uma missão gloriosa. Ele passara toda a juventude na prece e na meditação, negligenciando as ciências humanas para absorver-se na contemplação do ser infinito. E vivia separado do mundo no interior de uma das grutas que cercavam a cidade santa. Essa gruta, ainda hoje, se chama El Azerieh. Tem uma nota para essa... Nota de Kardec. É nome árabe da gruta conhecida como Túmulo de Lázaro. Obedecendo à ordem de Deus, saiu de seu retiro e veio entre os filhos de Israel para indicar-lhes como deveriam reconstruir o templo e restabelecer a honra dos antigos ritos. Mas o povo não acreditou na missão do profeta. Declarou que não se submeteria à lei, que até cessaria os trabalhos de construção do templo e iria habitar outras terras se não lhe apresentassem o livro em que nosso Senhor Moisés, que Deus o salve, tinha consignado todas as prescrições religiosas a ele ditadas no Monte Sinai. O livro havia desaparecido e todas as buscas para o encontrar foram infrutíferas. Então o povo se rebela de novo. Esdras, então, nesse grande embaraço, fez a Deus fervorosas preces para que o tirasse dessa aflição e impedisse o povo de persistir no caminho da perdição. Estava sentado debaixo de uma árvore, contemplando com tristeza as ruínas do templo, em redor das quais se agitava a multidão indócil, quando, de repente, uma voz do alto lhe ordenou que escrevesse. Atenção para isso. Uma voz do alto ordenou para que escrevesse. Pneumotofonia. A voz direta, né? Uhum. Porque é interessante
As pessoas estudam o Antigo Testamento, a Torá, estudam o Novo Testamento, e todo esse livro é riquíssimo de fenômenos mediúnicos. De voz direta, então, hein? Voz direta, intuição, é tudo. A presença dos espíritos. Lembra que um espírito apareceu e informou que Maria iria conceber o Messias. Nós vamos ver várias vezes o próprio Pedro estava preso. E anjos que são enviados apareceram e abriram a cela de Pedro. Então a gente tem inúmeros fenômenos. Não sei por que... Zacarias, o pai de João Batista. João Batista. Quantas e quantas informações. Então, de repente, uma voz do alto lhe ordenou que escrevesse. E embora jamais tivesse pegado numa calã, numa pena, num caniço, obedeceu imediatamente. Então aqui é psicografia mecânica. Depois da prece do meio-dia até o dia seguinte, à mesma hora, sem se alimentar, sem se levantar do lugar bendito onde estava sentado, continuou a escrever tudo quanto lhe ditava a voz celeste, não hesitando um só instante, nem mesmo se detendo ante as trevas da noite, porquanto uma luz sobrenatural iluminava o seu espírito e um anjo lhe guiava a mão. Então, mais fenômenos mediúnicos. Todos os filhos de Israel estavam assombrados e contemplavam em silêncio essa manifestação da onipotência divina. Mas quando o profeta terminou sua cópia milagrosa, os imãs, o mesmo que Imane, sacerdote muçulmano, invejosos do favor particular do qual acabavam de ser objeto, pretenderam que o novo livro fosse uma invenção diabólica e que em nada se parecia com o antigo. Então, o que ele fez? Ele acabou reescrevendo uma Torá de próprio punho ali na psicografia. Em 2 dias. 2 dias de psicografia direta. Esdras dirigiu-se novamente à bondade infinita e, cedendo a uma súbita inspiração, novamente, fenômeno mediúnico, encaminhou-se, seguido por todo o povo, para a fonte de Siloé. Chegado diante da fonte, levantou as mãos ao céu, proferiu uma longa e ardente prece, e com ele toda a multidão se prostrou. De repente, apareceu uma pedra quadrada na superfície da água, flutuando como se sustentada por mão invisível. Nela, os imãs reconheceram, trêmulos, o cofre sagrado, há muito perdido, lá na destruição do templo, lá atrás, 40 anos antes. Esdras o tomou com respeito. O cofre abriu-se por si mesmo. A Torá de Moisés saiu dele, qual se for animada de vida própria. E a nova cópia, escapando-se do seio do profeta, foi colocar-se na caixa sagrada. Mais um movimento aqui de deslocamento de objeto. E esse cofre que eles chamam de cofre, o que eles chamam? Era a Arca da Aliança que estava a Torá lá dentro, que subiu do rio, da fonte de Siloé. Era só o cofre da Torá. O cofre abriu-se por si mesmo, a Torá de Moisés saiu dele, qual se for animada de vida própria. E a nova cópia, escapando-se do seio do profeta, foi colocar-se na caixa sagrada, bem do ladinho da original. Não, a original saiu. Mas está falando. A dúvida não era mais permitida. Entretanto, o santo homem exigiu que os imãs confrontassem os 2 exemplares. Estes, apesar de sua confusão, obedeceram-lhe à vontade. Após longo exame, testemunharam em altas vozes que nem uma só palavra, nem um só caraquete, acento,
fazia a menor diferença entre o livro escrito por Esdras e o que tinha sido traçado por Moisés. Desde que prestaram essa homenagem à verdade, Deus, para os punir de seus erros, apagou os seus olhos e os mergulhou nas trevas eternas. Os irmãos ficaram seguindo. Assim, os filhos de Israel foram trazidos à fé de seus pais. O lugar onde se havia sentado o chefe que Deus lhes tinha dado foi chamado depois de Kermiesh-Sheik, cercado ou vinha do Sheik. Fim da história. Comentário de Kardec. Quem não reconhecerá neste relato vários fenômenos espíritas que os médios reproduzem aos nossos olhos e que nada tem de sobrenatural? Quantos, né? Então, eu acho interessante porque o Kardec faz o comentário sobre os fatos, mas não se atém à religião, à magia, nada disso. Ele só aproveita o que dá para ele falar sem contendas. Mostrando o fenômeno. Que não é de hoje. E assim finalizamos este riquíssimo estudo de hoje e agradecemos infinitamente ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais que nos inspiraram e nos ajudam a seguir aqui. Até o próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.